Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, em vossas vidas, em Cristo Jesus. Nesta tarde de segunda-feira, em vossas vidas, em Cristo. Também quero agradecer os ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas e todos que têm me apoiado aqui no meu canal. No Facebook, toda segunda-feira. Também quero ser grato à majestade eterna e gritante e verdadeira, por graciosa e viva e santa oportunidade viável, qual que tem me dado a expressão formal, onde eu tenho me expressado, por caridade eterna divina, as lives que eu tenho feito, e agradecer ao Santo de Israel por graciosa e viva e santa oportunidade qual que ele tem me concedido para a glória do nome do Senhor. Quero começar minha live, que Deus abençoe todos que vão participar dessa live, nesta porventura, tarde de segunda-feira. Que Deus possa magnificar o vosso nome em cada dia mais. Eu quero começar essa live falando um pouquinho sobre o nosso tema. O tema oportuno dessa live que eu vou estar falando e traduzindo aqui no Facebook, ela fala por seguinte fala: qual é o significado real da morte dos apóstolos de Jesus? Ponto de exclamação. Qual é o significado dos seus nomes? Ponto de exclamação. Qual é o evangelho que não foi colocado nas escrituras sagradas? Livros apócrifos, ponto de interrogação. Então esse é o nosso tema oportuno, que eu vou estar fazendo essa live aqui. Só avisando que essa live de hoje, que eu estou fazendo, essa aqui que eu citei o nome agora, essa live é para ser amanhã, só que amanhã não vai ter como eu fazer a live, então eu já estou fazendo ela hoje, que é para ser terça-feira, no caso amanhã, eu já estou fazendo, já estou antecipando essa live hoje. Então, eu fiz duas lives. Eu fiz a primeira, que eu terminei, tem uns 5, 6 minutinhos que eu terminei a primeira, e agora estou fazendo a segunda, live, para magnificar o nome do Todo-Poderoso Deus. Tá bem? Vamos lá. Qual é o significado real da morte dos apóstolos de Jesus? Qual é o significado dos seus nomes? Qual é o evangelho que não foi colocado nas escrituras sagradas, livros apócrifos? Vamos lá comigo. Descendo aqui, nós podemos ver sobre essa colocativa. A maioria dos 12 apóstolos de Jesus morreram como mártires, ou seja, foram executados por causa da sua fé em Jesus. Ponto. Judas Iscariotes, o traidor, tirou a própria vida. Ponto. João, o discípulo amado, foi o único que, segundo a tradição, morreu de causas naturais, de causas naturais ele morreu. Morreu de causas naturais. João foi o único que morreu de causas naturais. Morreu de causas naturais, da idade, a idade avançada, ponto. Descendo. Dos 12 apóstolos chamados por Jesus, 10 deles morreram como mártires, ponto. De Pedro, a tradição afirma que ele foi crucificado de cabeça para baixo, ponto. Tomé foi morto pela lança, Judas Tadeu com flechas, um por um, todos teve uma morte trágica, por causa do nome de Jesus, ponto. Descendo. Como morreu os 12 discípulos de Jesus, ponto de interrogação. A tradição cristã relata que a maioria dos 12 apóstolos de Jesus morreu com mártires, ou seja, foram executados.
dos 12 apóstolos de Jesus morreu como mártires, vírgula, ou seja, vírgula, foram executados por causa de sua fé, ponto. As formas de suas mortes varia, vírgula, incluindo crucificação, Pedro, vírgula, André, vírgula, Filipe, vírgula, Simão, vírgula, decapitação, Tiago. Tiago foi decapitado, vírgula. Paulo, vírgula, apredejado. Tiago, vírgula, foi Tiago, vírgula, filho de Alfeu, vírgula, esfolado, vivo. Bartolomeu, morte por lança. Tomé, ponto, Judas Iscariotes, vírgula, o traidor, vírgula, e conhecido por ter tirado a própria vida, ponto. João, vírgula, o discípulo amado, vírgula, geralmente considerando como tendo morrido de causas naturais. O único que morreu de causas naturais foi João, vírgula. Descendo. Aqui estão alguns detalhes sobre as mortes de alguns dos apóstolos, dois pontos. Pedro, dois pontos, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, vírgula, segundo a tradição, ponto. André foi crucificado em uma cruz em forma de X, na Grécia, ponto. Tiago, irmão de João, dois pontos, foi decapitado por Herodes Agripa, ponto. João, dois pontos, morreu de causas naturais em Éfeso, vírgula, sendo o último dos apóstolos a morrer, ponto. Filipe, dois pontos, a tradição relata que ele foi crucificado apedrejado na Frígia, ponto. Bartolomeu, dois pontos, há relatos de que ele foi esfolado vivo e depois crucificado, vírgula, colocando em um saco e jogado no mar, ponto. Tomé, dois pontos, foi morto por lanças na Índia, ponto. Na Índia. Simão, dois pontos, foi martirizado na Palestina, vírgula, possivelmente crucificado ou cerrado ao meio, ponto. Judas Tadeu, esse Judas aqui não é o traidor, esse aqui é Judas Tadeu, dois pontos. A tradição diz que ele foi morto com flechadas ou um machado, ponto. Judas Iscariotes, esse aqui é o traidor. Aquele Judas, o primeiro que eu li, é o irmão de Jesus. Esse aqui é o traidor, que é Judas Iscariotes, dois pontos. Tirou a própria vida, pois trair Jesus, vírgula, como relato de que se enforcou em seu corpo caiu em si, rompeu. Seu corpo, quer dizer, abriu, né? Abriu seu corpo e rompeu. Caiu as tripas, coração, caiu tudo, ponto. Mateus, dois pontos. A tradição diz que ele foi martirizado na Etiópia ou na Pérsia, vírgula, possivelmente por espadas, ponto. Matias, dois pontos. Substitutivo de Judas Iscariotes, foi provavelmente crucificado, ponto. Os 12 apóstolos, vírgula, discípulos de Jesus, vírgula, tiveram destinos variados após a morte de Cristo, vírgula, com muitos deles sofrendo mártires por sua fé, ponto. Alguns foram crucificados, vírgula, outros
decapitados, e alguns sofrendo mortes violentas de outras formas, enquanto outros, como João, teria morrido de causas naturais. Ponto. Resumo das mortes dos apóstolos, Pedro, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, André crucificado em forma de X, Tiago, filho de Zebedeu, decapitado por ordem do rei Herodes Agripa, João, João acredita-se que tenha morrido de causas naturais por volta de 100 anos de idade, Filipe, morto por crucificação ou apredejamento, Bartolomeu, esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo, Tomé, morto por uma lança na Índia, Mateus, decapitado, morto à espada, Tiago, filho de Alfeu, apredejado, Judas Tadeu, morto com flechadas ou com um machado, Simão, o Zelote, morto por crucificação ou cerrado ao meio, Judas Iscariotes, ele se suicidou-se após trair Jesus, Então eu quero deixar para a sua vida aqui a morte dos apóstolos de Jesus. Vamos lá. A morte dos apóstolos de Jesus acontece por causa do chamado que Deus chamou eles para viver aquilo que Deus disse que eles viveriam. Todos os apóstolos de Jesus, quando Jesus estava com seus apóstolos, e quando o próprio Jesus separou seus apóstolos para esta missão delicada, para pregar o evangelho, para anunciar a palavra, primeiro eles aprenderam com Jesus, para depois eles sair para o mundo pregando e divulgando o evangelho. E Jesus alertou a eles que por causa do nome de Jesus eles seriam perseguidos, eles seriam simplesmente afrontados, que Jesus estava enviando eles diante de lobos famintos para tentar destruir as ovelhas. Então ele esteve alerta de Jesus, que foi o seu mestre e seu Senhor, naquela hipótese, naquele momento que estava simplesmente ensinando eles o evangelho e pregando as escrituras sagradas para eles. Eles foram alertados que seriam perseguidos, porque eles viram a perseguição de Jesus com os fariseus, judeus, com os, porventura, pessoas do templo, e os, porventura, sacerdotes do templo que perseguiram Jesus. Os fariseus eram contra tudo aquilo que Jesus falava. Os judeus não aceitam Jesus como Messias. Ele não é Messias, não aceita e não acredita que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e também não coloca, porventura, a sua colocativa no Deus de Israel. Então, simplesmente, eles acreditam que Jesus é um homem comum, nascido de Maria, e o seu pai José, o carpinteiro, na colocativa qual que nós sabemos. Então, nisso, nós podemos entender que a perseguição que Jesus ensinou aos seus discípulos, que ele via os fariseus indo contra as palavras de Jesus, e não aceitavam o que Jesus falava, e para ele Jesus não é salvador de humanidade e veio salvar nada. Só que Jesus, ele é o Messias, ele é o Rabi, porque desde Gênesis, Abraão viu Jesus. Desde Gênesis, Abraão, porventura, profetizou sobre Jesus. Desde Gênesis, Abraão teve a ordem salvífica de falar que o Filho do Homem viria, que o Cristo se manifestaria em carne, e todas as profecias de Isaías, de Abraão e de outros, porventura, que profetizaram ao longo dos anos do Velho Testamento, se cumpriu. E os discípulos viram isso com seus próprios olhos, A perseguição no templo, a perseguição na fala, a perseguição na pregação de Jesus, a perseguição naquilo que Jesus falava, naquilo que Jesus ensinava.
Jesus falava do perdão e ele dizia que era olho por olho e dente por dente. Jesus falava amar seu inimigo, ele dizia odiar seu inimigo, porque isso não está na lei de Moisés. Então nós temos que entender que Jesus deixou exemplo para tudo. E Jesus enfatizou na sua fala, dizendo de seguinte fala e de seguinte expressão direta. Que ele próprio falou. Vamos lá. Ele disse, Jesus, né, enfatizando sua fala de fala direta por expressão colocativa, que quem quer seguir a mim, tome a tua cruz, negue a si mesmo e vem e me siga. Então, para seguir Jesus, tem que ter alguns parênteses, algumas colocativas que as pessoas não estão afim de abrir mão. Negar a si mesmo, a palavra negar a si mesmo quer dizer o quê? Na colocação. Ela quer dizer negar suas vontades, negar seu querer aqui nessa terra, né? Negar tudo aquilo que você quer fazer, mas você não vai poder fazer. Quem quer me servir, nega a si mesmo. É negar e você não vai ter vida aqui. Uma vida comum como o ímpio tem, como a pessoa gentil tem, que vive, trabalha, come, dorme, deita, levanta. Essa é a herança do gentil. E depois morre e ainda morre sem salvação, né? Então, para você ver, nessa colocação, Jesus deixou verbalmente que para me seguir tem que abrir mão. Tem que abrir mão da sua própria vida e seguir-me, né? Abrir mão do pecado, que é coisas que as pessoas não querem fazer, abrir mão dos prazeres humanos, dos prazeres da carne, das coisas que o mundo tem para oferecer. E os discípulos viram isso saindo da boca de Jesus como uma pregação para eles. Estão dispostos a me servir? Então é negar a sua própria vida. Vocês não vão ter vida aqui. Vocês estão na prioridade do reino de Deus. Porque morre o homem e nasce Cristo. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a morte dos apóstolos, Jesus sabia que esse período ia chegar de morte, de perseguição, de afronta direta, né? Porque enquanto Jesus estava com os discípulos, não tinha perseguição com os apóstolos, né? Na questão não tinha perseguição com os apóstolos. Quando Jesus, na sua partida em cima do monte, que ele recebe todo o poder no céu e na terra do Pai, ele parte e vai para o Pai, roga o Pai e manda o Consolador, que é o Espírito Santo por colocativo e por simbolismo, e por colocação, onde nós podemos ver, né, que ele fala do Pai, né, roga o Pai, manda o Espírito Santo, e ali, quando ele sobe para o céu e vai sentar à direita, se acender diante do Pai que está no trono e o Filho à direita, simplesmente começa a perseguição dos apóstolos. Porque ali os apóstolos já estavam afiados, preparados espiritualmente e fisicamente, na palavra, no espiritual, com autoridade, porque Jesus passou tudo para eles. A palavra, o ensinamento, deu autoridade para expulsar demônios. E Jesus da Santa Sé disse para eles, né, amai uns aos outros. Né? Então, assim eles saberão que vocês são os meus discípulos, porque eu amei. Um amor verdadeiro, condicional, um amor digno e um amor, porventura, que não traz destruição, mas traz salvação. Então, a morte dos discípulos é uma condição de quê? De abrir mão. Porque o nome de Jesus, esse nome Jesus, Cristo, Jesus de Nazaré, esse nome provoca fúria no inferno. Esse nome Jesus provoca ódio em muitas pessoas. Provoca raiva. Provoca, porventura, um espírito maligno de violência, que vai para cima das pessoas, querer agredir as pessoas e até matá-las. Por quê? Porque esse nome tem poder. Se esse nome não tivesse poder, nada aconteceria quando ele fosse pronunciado, ou falado, ou pregado. O nome de Jesus, ele traz libertação, ele traz salvação, e ele traz uma vida nova, esperança à alma, ao coração de quem escuta. Então nós temos que entender a colocativa simbólica de que quando Jesus fala que para me seguir é abrir mão. Abrir mão de quê? Daquilo que eu, porventura, quero fazer, eu não vou fazer. Aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu não vou fazer. Abrir mão dos prazeres.
carregar a cruz. A identidade do cristão é a cruz. Jesus carregou a cruz, não era dele, era nossa, mas ele carregou em nosso lugar. Ele carregou. Então, o símbolo do cristão é a cruz, né? Então, a cruz, ela é marcada por dores, não por vinagre, mas é por dores, porque não é uma mesa de cirurgia, mas sim simplesmente por dores, por criticações, por zombaria, por dedos, por pedrada. E quando vem os dias de perseguição, é aí que Deus quer ver se realmente você é fiel. Os dias de luta, os dias de peleja, os dias de tacar pedra, de acusamento, de língua felina, né? Porque servir a Deus quando tudo está favorável é tudo de bom. Todos nós sabemos que é tudo fácil servir a Deus quando é favorável às coisas. Quando as coisas são favoráveis. Quando as coisas são simplesmente colocativas, estão favoráveis a mim e a ti e a mim, a todos favoravelmente, é mole. Servir a Deus do jeito que a pessoa quer servir é mole. Né? Eu sou cristão, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Aí está errado. Porque ele manda tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir os passos de Jesus. Né? Então, nós temos que negar a nossa carne, as nossas vontades carnal, para que Cristo possa reinar em nossas vidas e brilhar de forma gloriosa e de forma poderosa, porque senão não tem como. Porque eu não posso servir a Deus do meu jeito. Se eu quero servir a Deus do meu jeito, isso não vai dar certo. Porque eu estou servindo a mim mesmo. Eu estou servindo os meus quereres, as minhas vontades, os meus prazeres, e estou fazendo as minhas vontades e agradando a mim mesmo e a minha carne e satisfazendo aquilo que eu quero e a Satanás. E não a Deus, porque não foi uma entrega por inteiro, foi uma entrega por metade. Então Jesus deixou bem explicado e bem detalhado que os discípulos irão passar por perseguição. E é tão verdade que o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tenha-te bom ânimo, porque eu venci, vós também vencerão. Quer dizer, então, se ele venceu na condição que se eu tiver ele na minha vida, eu vencerei o mal. Eu vencerei a perseguição na minha vida, porque ele estará me guardando. Porque perseguição não vai faltar na vida de quem é fiel. A perseguição não vai faltar na vida de quem é pregador, de quem é pastor de ministério, de quem é pregoeiro, de quem sai pregando. A perseguição vai ter. Quem tem o Espírito Santo de verdade, ele é alvo do inferno. Satanás, ele sabe quem são os escolhidos de Deus. Satanás, ele conhece quem tem a chama do Espírito, o brilho do Espírito, né, que tem do Espírito para alimentar outras pessoas. Satanás, ele sabe. Ele sabe no mundo espiritual. Quem tem do Pai. Então, a perseguição, ela não vai parar de vir. Ela não vai parar, porventura, de ser colocativa na vida de um cristão. Porque se não quiser perseguição, se torna gentil. Vive a vida como você quiser, servindo a si mesmo e servindo as trevas. Aí sim, você vai ver do seu jeito, dos seus modos, da forma que você quer. Há muita questão errada a respeito disso. Então Jesus, ele traduziu que os discípulos, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, por causa do meu nome, vocês serão afrontados, por causa do meu nome, vocês serão odiados por muita gente, jogados em prisão, por muitos vão ser perseguidos, Satanás vão atrás de você, vai perseguir vocês. Por causa do meu nome, vocês vão ser odiados por muitas nações, por muitas línguas, por muitas bocas. Muitos vão contra você. Então, o nome de Jesus, ele traz uma reação. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual é o mal que um cristão faz? Ele só prega o reino de Deus e a vontade do Senhor. É por causa do nome de Jesus. Porque o espírito corpóreo, que é o espírito das trevas, que é Satanás, ele entra em pessoas vazias e provoca ódio, entra um espírito violento nessa pessoa e provoca ódio no coração para a pessoa espancar a outra que está pregando o evangelho, para outra insultar a outra que está pregando o evangelho, para outra falar mal da outra que está divulgando o evangelho.
que está se ganhando almas para o reino de Cristo. Então, o inferno ele se asseia, ele fica asseado, ele fica simplesmente, ele se levanta por causa do nome de Jesus. Esse nome provoca, esse nome, porventura, ele atrai, né, ira do inferno. Esse nome tem poder. Então, por isso que muitas pessoas são perseguidas. E às vezes se pergunta, por que eu sou tão perseguido na minha vida? Por que eu sou tão perseguido no meu ministério? A resposta disso está aqui. Por causa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo sai da sua vida, ninguém te vê. Ninguém vai te olhar. O diabo não vai te ver, o diabo não vai te olhar, né? Porque ninguém vai tacar pedra em árvore que dá fruto. Ninguém vai tacar pedra em árvore frutífera. Né? Árvore frutífera é árvore que dá fruto. É árvore que dá fruto em cada estação e na sua estação certa. Ninguém taca pedra onde tem frutos. Né? O povo olhar, não dá nada, não tem nada. Aí não pode nada, vou tacar pedra para quê? Não vai nem te ver. Né? E agora, se a pessoa quiser ser pé de banana é fruta. Mas pé de banana só dá uma vez na árvore. Só dá uma vez. É um cacho só. Acabou. Quando der esse cacho, tem que cortar. Cortou, acabou. Não dá mais e acabou. Né? Acabou. Não dá mais, né? E não tem mais nem o que falar. É só uma vez. Quer dizer, tem gente que aparece, mas desaparece. Por quê? Não é Deus. É só um cacho. Deu aquele cacho ali, encheu, é pé de banana. Deu aquele cacho, encheu, ó, fulano, acabou. Acabou o nome, acabou tudo. Por quê? Porque não é uma ave frutífera que fica anos e anos. Passa ano, entra ano. Passa ano, entra... Tá aí. Né? Tá aí, dando fruto. Tá aí, sendo podada, dando fruto, para que possa dar fruto mais ainda. Tá aí. Então você pode ver que tem as pessoas que Deus escolheu para tal chamado, para tal vocação, para tal colocativa simbólica. Então nós temos que entender que a morte dos discípulos não foi uma morte que aconteceu só lá. Até os dias de hoje esse nome traz ódio no coração de muita gente. Esse nome Jesus traz raiva. Tem gente que nem gosta que venha falar de Jesus para ele. Mencionar esse nome. Traz ódio, traz raiva. Entendeu? Né? Tem pessoas que questionam, que põem Jesus na parede. Né? Que fala mil e uma asneira, lari presepada contra Jesus. Né? Então, assim, Jesus, ele veio nos entregar o que é mais precioso, a salvação da minha alma. Né? Bens materiais são colocativas por colocações que ele disse, primeiro o reino, as demais coisas virão. Virão na minha vida não como prioridade, mas prioridade o reino, mas como bênçãos e dádivas que ele possa me dar e me entregar. Então a perseguição do evangelho continua como hoje. Não mudou nada. Os mesmos discípulos que passaram antigamente, que teve que negar sua vida, todos que quiser servir a Cristo tem que negar a si mesmo. É uma escolha de entrega, uma entrega para escolha. É uma escolha de entrega. Tu vai se entregar se quiseres. Se quiser. Se deixar. Se permitir. Se abrir. É se, não é obrigatório. A salvação é eterna para quem crê nela. Para quem acredita que ela é eterna. Então, os discípulos foram todos mortos, né, de mortes brutais, cortado a cabeça, apedrejado, crucificado de cabeça para baixo, né, perseguidos porque pregou o evangelho. Chega num país, uma cultura totalmente torta, uma cultura totalmente errada, e tu vai pronunciar, falar de Jesus, tu é perseguido, né, você é afrontado, você, porventura, é tacado pedra, é preso, é caluniado. Por quê? Porque o nome de Jesus traz isso, né? Traz perseguição, né? Porque esse nome tem poder. Se esse nome não tivesse poder, esse nome não poderia fazer nada, não poderia libertar ninguém. E quantas pessoas do mundo, milhares de pessoas que hoje são cristãos, pessoas que estão no caminho, andando, tentando firmar aí a sua estaca na rocha,
que foi liberto por causa do nome de Jesus? Quantas famílias não foi alcançada por causa do nome de Jesus? Então a perseguição é grande, porque esse nome tem poder. Esse nome tem poder para libertar. O reino de Deus, ele liberta. O reino de Deus é o reino de luz. É um reino que traz a libertação salvífica, uma libertação de dentro para fora. Por isso que tem muita gente que não gosta, quer viver nos seus deleitos, pecados, erros e fraquezas. Quer viver fazendo o errado e continuar fazendo o errado. Então eu quero deixar para a sua vida esta palavra. Essa colocativa que eu quero colocar da morte à perseguição. Jesus, em nenhum momento, mentiu para os seus apóstolos. Jesus, em nenhum momento, mentiu para os 12 que ele escolheu. Em nenhum momento. Ele foi sincero, ele foi verdadeiro, ele foi autêntico. Os próprios discípulos, perdão, os próprios apóstolos de Jesus viu a perseguição que ele passava, porque ele anunciava o evangelho do Pai. Ele pregava o evangelho. Os fariseus e judeus não aceitavam a sua pregação, não aceitavam a sua palavra. E até hoje não é assim? Né? Até hoje não é assim, não aceitam, né? Entendeu? Jesus como Machia, né? Jesus como, porventura, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Né? Então nós temos que entender essa colocativa. Né? Então Pedro foi perseguido porque pregou o evangelho, foi crucificado, de cabeça para baixo, para você ver, né? Então você pode ver que todos os apóstolos em geral foram porventura mortos de forma brutal, né? Brutal mesmo, né? Uns foi cerrado ao meio, outro foi cortado o pescoço, outro foi apedrejado, outro foi crucificado simplesmente numa forma de cruz, que foi André. André foi crucificado em forma de cruz, né? Então você pode ver, né? Tiago, filho de Zebedeu, né? Decapitado por ordem do rei Herodes Agripa, para você ver. O único que morreu de morte natural foi João, o nosso irmão João, o velhinho de 94 anos, possa ser que tenha a chegada a 100 anos de idade. João, na ilha de Pátimo, morreu em Éfeso. Né? Então você pode ver que teve a divina revelação de João do Apocalipse, né? Das coisas e dos acontecimentos escatológicos. Filipe, morto por crucificação ou apredejamento. Né? Então você pode ver a perseguição. Bartolomeu, esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo, igual Pedro. O cara foi esfolado e ainda crucificado de cabeça para baixo, igual Pedro foi. Pedro foi só crucificado de cabeça para baixo, ele foi esfolado e crucificado. Bartolomeu, olha só a tortura. Todos foram mortos. Tomé morto por uma lança na Índia, ponto. Né? Mateus, decapitado, morto à espada. Para você ver. Tiago, filho de Alfeu, 2 pontos, apredejado, ponto. Judas Tadeu, morto com flechadas ou com um machado. Flechada ou machado, ponto. Simão, os Zelote, 2 pontos, morto por crucificação, o cerrado pelo meio, crucificação, o cerrado pelo meio, ponto. Judas Iscariotes, 2 pontos, se suicidou-se após trair Jesus, ponto. Então você pode ver que a perseguição não foi, porventura, fácil, não. Todos os apóstolos de Jesus, né, por não negar a fé, né, olha só, os 12 apóstolos, os 12 apóstolos, discípulos de Jesus, tiveram
distintos, variados após a morte de Cristo. Após a morte de Cristo, vírgula, com muitos deles sofrendo martírio por sua fé, vírgula. Alguns foram crucificados, vírgula, outros decapitados, vírgula, e alguns sofreram mortes violentas de outras formas, vírgula. Enquanto outros, vírgula, como João, vírgula, teria morrido de causa naturais. Ponto. O único apóstolo de Jesus que morreu natural em Éfeso foi João, do Apocalipse e dos 4 evangelhos e das 3 epístolas universal que ele escreveu. Ele escreveu o livro do Apocalipse, que é o livro da Divina Revelação, que é razão, que é o livro da Revelação, um evangelho e 3 epístolas universal. E aí? Então você pode ver que depois da morte de Cristo, quem é Cristo? O Messias Jesus, no madeiro da cruz, pelos nossos pecados, para nos livrar da condenação do fogo do inferno, para nos perdoar e nos resgatar nossa alma, a perseguição começou contra os apóstolos, o sofrimento por causa da fé. A fé, porque eles acreditavam, tinham fé em Jesus, cria em Jesus, né? Acreditava no Filho de Deus, né? Sabia que Jesus, né, morreu e ressuscitou, ressurreto de Deus Pai, né? Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, né? Não é somente uma ressurreição, né? Ressurreição por ser ressurreição foi Lázaro. Todos que Jesus trouxe à vida morreram de novo. Jesus não, ele é ressurreto de Deus Pai. Morreu para nunca mais, ressuscitou para nunca mais morrer. E aí? Então nós temos que entender essa colocativa. Então, por causa da fé, por causa, né, de Jesus, porque entenda, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, lá fala da noiva e do noivo. Eu sou a noiva, quer dizer, a igreja. A igreja, em geral, é a noiva. A noiva é a igreja. E o noivo é Jesus. Se Jesus, que é o noivo, que é o principal da igreja, é o noivo, porque sem o noivo não tem casamento, não existe isso. Tem que ter um noivo para ter casamento. Se não tiver noivo, não tem casamento. Não pode se realizar o casamento. Se Jesus, que é o noivo, foi perseguido, por que a noiva não vai ser perseguida? Por que a igreja não vai ser perseguida? 2000 anos se passaram. 2000 anos do nascimento de Cristo até aqui. 2000 anos. E quantos, ao longo dos anos, ao longo do século, não tentou abafar a voz dos profetas? Estou falando de profeta, de verdade, né? Dos pregadores que pregam Bíblia, explicam, ensinam a Bíblia. Quantos que não tentaram abafar a fala e nunca conseguiu abafar o reino de Deus? Destruir o evangelho. Destruir, né, porventura, a igreja. Por quê? Porque a igreja não é constituída e não é base humana. E não é constituída por um ser humano. A igreja, ela é constituída por Jesus. Ela é a noiva de Cristo. Jesus, a minha igreja. A igreja tem dono. Então, se o dono da igreja sofreu, por que a noiva não vai sofrer? Vai ser perseguida. Mas aí não é por causa da perseguição que a noiva vai cair e vai ficar prostrada. Não. Jesus enfatizou dizendo que as portas do inferno não passarão. Não terá poder sobre a igreja. O inferno nunca vai vencer a igreja. Mesmo que ele queira, ele não pode vencer. Porque isso foi decretado por Jesus. Foi Jesus que disse.
Quantos, ao longo do século, que não tentou abafar a voz dos cristãos? Tentou abafar o evangelho de ser divulgado, a palavra de ser pregada, e nunca conseguiu. Pode ter êxodo em algumas mortes. Claro que o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Né? Jesus disse isso. Né? Então, pode ter êxodo naquele momento ali de perseguição. Mas cadê que conseguiu abafar o evangelho? Cadê que conseguiu acabar com o reino dos céus? Cadê que conseguiu destruir a igreja? Não consegue. Por quê? Porque a igreja é constituída pelo noivo. Né? Então é Jesus que manda na igreja. A igreja é dele, o povo é dele. E ninguém destrói, ninguém fecha, ninguém acaba com aquilo que Deus constituiu e levantou. Mesmo que o inferno queira, não tem como. É impossível abater a igreja, destruir a igreja. Mesmo que tenha levando de bocas, verbalmente, de dedos, que acusações, de cuspe, que são nojo, porque cuspe hoje é nojo. Tem nojo de você. Mesmo que tenha falatórios malditos e falácias, né, pecaminosas contra a vossa vida, mesmo que tenha acusações, mesmo que venha sustentar, né, porventura uma acusação contra ti, não adianta, porque a noiva sempre venceu, porque o noivo sempre esteve ali cuidando das vossas necessidades, da vossa necessidade, zelando, protegendo, cuidando e guardando e revestindo. Então a perseguição dos apóstolos é um exemplo e um espelho daquilo que Jesus passou no Calvário da cruz. Porque se Jesus enfatizou dizendo no Evangelho de Mateus, ele enfatizou dizendo, se ouviram a mim, ouvirão vocês também. Olha só. Se perseguiram a mim, irão perseguir vocês também. Se ouviram a mim, ouvirão vocês. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Então, uma coisa que não irá deixar de ter nessa caminhada é perseguição, luta, descrédito, acusação, né? E essas coisas, pode se acostumar, tem. Mas não é só isso. Tem bênçãos coletivas que Deus abençoa o seu povo, porque Deus é um Deus abençoador, se assim estiver no centro da sua vontade. Um Deus que pode dar dádivas. Dádivas são bênçãos coletadas e bênçãos dadas que Deus quer dar para o seu povo. Então, Deus ele supre a vossa necessidade. Deus não é menino para chamar um homem para o seu ministério. Deus não é criança para chamar um homem para o seu ministério e deixar ele, né, ao relento, jogado às traças, envergonhado. Claro que não. Se Deus chama, ele cuida. Porque se Deus fizer isso, Deus está indo contra os seus padrões e o seu próprio caráter divino. E isso não é caráter de Deus. Imposições ou colocativas. Então, quando Deus chama alguém, ele vai cuidar. Ele dá o que a pessoa está precisando. Ele sustenta a pessoa naquilo que a pessoa está necessitando. Ele sabe das necessidades, né, simplesmente, né, que o seu servo, o seu filho, o seu escolhido precisa e necessita na terra. Ele conhece, ele sabe. O próprio Jesus enfatizou dizendo, né, para os discípulos, essas coisas não irão faltar para vocês. Pão, água, comida, né? Dragmas, porque no tempo de Jesus era dragmas, que era moeda. Eu tenho até aqui dragmas aqui, ok? Então eu vou mostrar dragmas, moeda redonda, dragmas, né? Isso não vai faltar para vocês, porque o Pai sabe das vossas necessidades pessoais e sabe o que vocês precisam. Assim como não vai faltar essas coisas, também não vai faltar perseguição, não vai faltar bênção, não vai faltar perseguição, não vai faltar nada. Igual mesmo as pessoas têm uma colocativa vulgar e uma forma de expressão colocada, né, errada de entender o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora nós temos que entender esse nada, né? Porque as pessoas só traduzem esse nada como coisas boas para a nossa vida.
a nada. Então, são nada coisas boas. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar, é só vitória. Aonde? Esse dialeto formal de expressão colocativa, que é só vitória, eu não consigo achar na Bíblia. Eu li ela todinha, né? De capítulo a capítulo, versículo a versículo, eu não achei só vitória. Não existe isso na Bíblia. Só vitória, né? É perseguição, é acusação, é afronta, entendeu? Então, assim, usar essa, né, essa forma de, né, divulgar, essa forma vulgar de falar o Salmo de 3, que é meu pastor, nada. Agora vamos trazer se nada me faltará. Claro, olha, presta atenção no que tu vai ler. Nada me faltará. Não quer dizer que é só coisa boa. Nada está no colocativo do simbolismo da colocação, dizendo o que para a sua vida? Simples. Nada me faltará. Quer dizer, não vai te faltar luta, não vai te faltar problemas, não vai te faltar dificuldade, também não vai te faltar o alimento, não vai te faltar comida, também não vai te faltar o transporte, não vai te faltar um carro, não vai te faltar uma casa, não vai te faltar uma vida financeira abençoada, não vai te faltar nada, não vai te faltar. Mas é apropriado a todas essas coisas, não é só uma. Eles tiram somente, não vai faltar nada, é só vitória, é só prosperidade. Meu irmão, essa teologia de prosperidade não é o que os discípulos viveram, não. Deus suprir as necessidades é uma coisa. Agora, viver a teologia de prosperidade é outra mesmo. Né? Deus suprir, porque Deus supre. Deus, como eu falei, Deus não vai chamar o homem para o seu ministério e vai deixar o homem a relento, né? No relento, sofrendo, passando necessidade, dificuldade. Não, se foi Deus que escolheu, Deus cuida. Se é Deus que chamou, ele cuida. Se é Deus que chamou, é ele que vai prover. Ele vai honrar, ele toca em um, toca em outro, ele faz acontecer, ele abre a porta, ele faz um milagre. Agora, eu quero voltar para tu sofrimento. Olha o sofrimento dos discípulos que Jesus sofreu. E a noiva não vai sofrer? Os apóstolos de Jesus passaram na pele a perseguição que Jesus ensinou a eles, que vocês serão perseguidos, mas não é para temer. Serão afrontados. Muitos dos fariseus e sacerdotes e judeus vão estar pensando que vão estar fazendo a vontade do Pai quando prender vocês, jogar vocês em prisões e até matar vocês. Mas eles não estão fazendo a vontade do Pai. Estão fazendo a vontade de si mesmo e a vontade de Satanás. Porque quem persegue a igreja é o diabo. É Satanás que persegue o povo de Deus. Né? É a perseguição. E a perseguição não pode faltar. Porque é através da perseguição que vem a honra. Que vem aquilo que Deus quer. Com mais luta, mais crescimento. O crescimento vem com a perseguição. Né? Então, nós temos que entender. Cristo, Jesus, ele passou perseguições, ele foi afrontado, não aceitaram Jesus. Igual um dia desse eu vi a pessoa falar, eles não me aceitam, meu amigo, antes de aceitar você, não aceitaram Jesus, não aceitaram os apóstolos, entendeu? Não aceitaram eles, entendeu? Então nós temos que entender este vocabulário. Antes, entendeu? Antes, porventura, de aceitar você, lembra que rejeitaram Jesus, tá? Rejeitaram os seus apóstolos, rejeitaram simplesmente aqueles que pregaram verdadeiramente a palavra ser anunciada, pregada, verdadeira, viver o verdadeiro evangelho genuíno, pregado que liberta e salva a alma da pessoa, da condenação do inferno, da condenação, né? Então, tu tem que entender, né? Quem é você, quem sou eu na fila do pão, né? Antes de perseguir a mim, perseguiram Jesus, perseguiram os profetas, Elias, Eliseu, Abraão, Isaac, Jacó, perseguiram os patriarcas, Moisés, perseguiram eles. Os profetas foram perseguidos, mas não perdeu a fé e nem perdeu o ânimo. Continuaram a caminhada até o fim dela. Então eu quero deixar para a vossa vida esta palavra, né? Aqui na apostila que nós tratamos. Porque a perseguição é severa mesmo. Por isso que muita gente desiste, muita gente não quer. Né? Porque, olha, é muita luta, é muita perseguição, é uma entrega. É negar a si mesmo. Né?
É uma escolha de conviver e viver com Jesus. É uma escolha. É uma escolha, é uma decisão que eu que tenho que tomar, não é Jesus. É eu. Eu que tenho que querer mudança, transformação. Eu que tenho que ter uma vida plena diante da presença do Espírito Santo de Deus. Então eu quero deixar esta palavra. Então lembra disso. Antes de aceitar eu, aceitar você, né? Não aceitar o Jesus, perseguir o Jesus, perseguir o Paulo, perseguir o Pedro, perseguir os discípulos, perseguir os apóstolos. E aí você usa esse vulgar, essa palavra vulgar, que hoje existe apóstolo, não existe, esse ministério foi encerrado. Para ser apóstolos, eu vou até ler para a tua vida, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo por caridade divina, para que nós podemos entender. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, formado em medicina. Capítulo 1, versículo 21. Escute essa. É necessário, vírgula, pois, vírgula, que, vírgula, dos varões que viveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, vírgula, dentro de nós, vírgula. Versículo 22. Começando, desde nós foi recebido em cima, vírgula, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição, ponto. Versículo 23. Apresentará dois pontos. José, vírgula, chamado Basabás, vírgula, que tinha por sobrenome Justo, vírgula, e Matias. E aí? Quem foi chamado para ser? Aí vamos descer aqui. No 24. Vírgula. Orando, vírgula. E disse a, tu és Senhor, vírgula, conhecendo do coração de todos, vírgula, mostra qual destes dois tem escolhido. Tu, Senhor, conhece o coração e som do coração, mostra, Senhor, qual desses dois que o Senhor tem escolhido, vírgula. 25, que é o capítulo. Para que tome parte neste ministério, é apóstolo, vírgula, de que Judas se desviou, vírgula, para ir para o seu próprio, o seu próprio lugar, que é o seu próprio caminho, no caso, o próprio lugar, o próprio caminho, vírgula. 26, vírgula, lançando as sortes, vírgula, caiu, e sorte sobre Matias, ponto. Vírgula, por voto comum, vírgula, foi contado com os 11 apóstolos, ponto. Então você pode ver, do versículo 21, ênfase, até o versículo 26, colocativo, você pode ver que aqui nessa mensagem nós temos que dizer que para ser apóstolo de Jesus tem que ver Jesus como ele é, ter andado com Jesus, e aí? Ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, e aí? Para ser apóstolo. Que tem que estar entre eles, entre o início da entrada de Jesus até a saída da sua ressurreição, ressurreto de Deus Pai, e ver Jesus subindo para o céu. E quem é de nós hoje que viu isso? Quem é de nós hoje que foi batizado por João Batista? Então, esse ministério apóstolo, isso acabou. Isso foi lá. Isso não é a pessoa ter uma visão, eu tive uma visão aqui e Deus mandou. Quem conversa? Ó, lari, presepada. Conversa. Mentira. Isso aí não existe.
Isso aí é amostração, isso aí é porque quer aparecer, tem nada de Bíblia. Né? Jesus tinha que escolher, ele escolheu 12 homens, e aqui ficou 11, porque Judas se desviou do seu caminho. Aí teve que escolher mais um para colocar no lugar de Judas, para substituir Judas, que foi Matias, ainda jogaram a sorte para ver qual era, né? Se era José ou se era Matias, como está aqui, né? Se é José chamado Basabás, né? Que tinha por sobrenome Justo, e Matias, um dos dois. E quem foi escolhido? Matias, porque Matias estava desde o início, para completar os 12 apóstolos. Então eu quero deixar para a vossa vida essa mensagem, né? Que esse ministério apostólico, ele foi encerrado. Não existe mais isso. Né? Não existe mais esse ministério apostólico colocativo para que as pessoas possam titular apóstolo, né? Não existe isso. Isso aí acabou. Acabou. Né? Isso foi lá. Jesus escolheu 12 homens, né? Para poder dar sua mensagem, né? Apóstolos, né? Então hoje é uma bagunça, né? É mulher apóstola, é mulher bispa, né? Não, nem para homem tem, imagina para mulher. Então hoje é só Cristo, né? Mas não se baseiam dentro das escrituras sagradas, né? No vocabulário da Bíblia Sagrada, né? Não se baseia. Então nós temos que entender o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos fala, né? Nos fala. Então eu quero deixar para a tua vida a morte dos apóstolos. Então seguir Jesus, meus, é servo e serva e serva, é servo e serva do Senhor. Servir Jesus, ouvintes e ovelhas, cooperadores, é sofrimento. Servir Cristo é negar a si mesmo. Servir Cristo é viver uma vida plena para Ele, não para o homem. Porque é só Cristo que pode nos salvar. Então os apóstolos, né, sofreram e viveram isso na pele, o que eles passaram. Então eu quero deixar para a tua vida essa mensagem, esta palavra. Né, nós tratamos aqui hoje a respeito da morte dos discípulos, né? Falei para tu todas as mortes. E também, antes de encerrar, quero falar para você, os livros apócrifos que não foi traduzido na Bíblia, que não foi colocativo, foi o livro de Enoque, né? O livro de Bartolomeu, o livro de Tomé, né? O livro de Judas, seja Judas, porventura, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, foi colocado na Bíblia. Mas o livro que não foi colocado na Bíblia foi o Judas Iscariotes. Né? Não tem Judas Iscariotes, o livro de Judas Iscariotes. Aquele livro lá de Judas é irmão de Jesus. Então os livros que eu disse para você não foi, são livros apócrifos que não foi colocado. Né? Foi tirado da Bíblia. Né? E outros além. Livro de Ruth, né? Porventura, para que nós podemos entender. Né? Então, Ruth, porventura, né? Porventura, ela foi colocativa na Bíblia, sim, no Velho Testamento, né? Então, outros livros, né, que porventura não foi colocativo. Ruth foi, né? Judas, irmão de Jesus, foi, né? Entre 66 livros da Bíblia, está escrito lá, foi colocativo. Agora, o livro de Enoque não foi colocado na Bíblia, o livro de Tomé não foi colocado na Bíblia, o livro de Bartolomeu não foi colocado na Bíblia, né? Então nós temos que entender essa colocativa aí, o seu livro escrito, né? Para que nós podemos. O livro de André também não foi colocado na Bíblia, né? Tipo a Epístola de André não foi colocado na Bíblia. Então são livros apócrifos que qual não foi colocado nas Escrituras Sagradas, né? São livros que não foi, né, editados, colocados, né? Que Lutero do A doida rasgou, né, e não quis colocar. Então eu quero deixar para a sua vida aí, para que você possa simplesmente aprender. E na próxima live eu vou estar falando sobre, que vai ser na próxima terça-feira, né? Observações, tradições e lendas. Eu vou estar falando para você sobre observações na próxima terça-feira. Observações, tradições e lendas relatadas e detalhadas. Que vai ser terça-feira aqui no canal do Facebook, a partir das 3 horas da tarde, que é às 15 horas. Amém? Então eu vou estar falando para você na próxima live. E o tema que nós abordou,
para fazer essa live foi: qual é o significado real da morte dos apóstolos? De Jesus, ponto de interrogação. Qual é o seu significado dos seus nomes? Aí, ponto de interrogação. Qual é o evangelho que não foi colocado nas escrituras sagradas, livros apócrifos? Então eu falei um pouquinho e na próxima terça-feira eu vou falar o significado dos nomes dos apóstolos, né? Cada nome tem o seu significado, eu vou falar aí. O nome dos 12 apóstolos e dos 12 significados dos apóstolos, amém? Então eu quero deixar para a sua vida aí, para você ser abençoado, amém? Então foi essa live que nós tratamos. Hoje eu fiz 2 lives aqui no Facebook, né? 2 lives eu fiz, porque amanhã não vai ter live aqui, então eu já adiantei. Só vai ter live só na quinta-feira, lá no meu canal do TikTok, amém? Se inscreva lá, viu? Amém? Para abençoar o meu canal e para que você também possa ser, né, abençoado pela palavra de Deus, né? E sábado vai ter live no meu canal, @Pastor Josué Teologia, sábado, 3 da tarde, né? Eu vou estar falando sobre pós e pré. E também vou fazer uma live sobre o arrebatamento da igreja no sábado, lá no meu canal do YouTube, né? E no TikTok eu vou estar falando sobre as maiores lições de Jesus, né? Então eu vou estar falando lá no TikTok, no meu canal, amém? E no TikTok, na quinta-feira, que vai ser dia 1º de janeiro. 1º de janeiro, né? Que vai ser quinta-feira agora, né? De 2026, né? Por glória ao Todo-Poderoso Deus de Israel. Eu vou estar fazendo a live lá no TikTok, amém? Começa às 3 da tarde a live, amém? Às 15 horas. É isso. Que Deus abençoe a todos. Até quinta-feira. Que eu desejo para tu um final de ano abençoado. Que Deus abençoe a vossa vida na entrada, né, na entrada deste ano que vai entrar agora, que vai ser 2026, e a saída do ano 2025. Né, está no controle das mãos do Todo-Poderoso Deus. Saudação de paz, Pastor Josué Shalom Adonai. Fique em paz. Até quinta no TikTok e até sábado no meu canal do YouTube. Deus abençoe a todos e coloque o joinha. Ajude o canal, amém? Crescer e minha live crescer também. Deus abençoe a todos.